Olá pessoal, vamos continuar aqui então com o nosso processo aqui, né? Esse aqui é o nossa aula complementar aqui à etapa do block, né? Onde a gente já tem o nosso modelo aqui feito. Eu quero fazer algumas observações aqui para explicar um pouco aqui, né? O processo que eu fiz aqui no rosto, né? O modo como eu visualizei essa forma aqui, né? Que eu quero deixar aqui bem fácil de entender é que você vê que existe aqui, né, uma forma que é uma forma bem mais similar a uma forma humana, e essa forma aqui dessa criatura aqui, ela respeita também algumas características que a gente poderia ver na forma humana, né? Se a gente comparar, por exemplo, vamos pegar uma dessas imagens aqui que eu trabalhei, vou botar isso aqui como exemplo, vamos colocar aqui em comparação, ficar mais fácil de visualizar. Aqui, né, eu procurei, né, respeitar de modo que eu pudesse ter uma forma aqui mais bruta, né, uma criatura com umas feições mais brutas do que uma feição humana, e tendo também aqui essa referência aqui que a gente pode traçar um paralelo interessante, né, com relação às coisas que eu tinha falado até anteriormente. Novamente lá a questão da proporção, né? A gente pode ver que existe uma proporção entre o rosto, né? Como a gente havia feito lá. Aqui no caso ela ficou um pouquinho mais alta, mas isso não chega a ser um problema. Como a gente está produzindo uma criatura, dá para produzir ainda, utilizar um pouquinho, né, dessa liberdade para a gente mudar um pouquinho, né? Não fazer estritamente perfeito, né? A gente pode fugir um pouquinho, mas eu quero salientar aqui que as formas aqui elas permanecem aqui presentes, né? Você pode ver que, por exemplo, na estrutura do nariz, aqui a gente percebe, né, que existe uma estrutura que vai alongando e ela segue até encerrar aqui. Na boca aqui mesma coisa, no caso a boca dele, né, tem um lábio inferior mais sobressaltado, mas o lábio também segue o mesmo padrão. Aqui ele faz uma elevação, né, por conta do maxilar dele, que é mais projetado, né, um pouco para frente, então esse lábio inferior fica um pouco mais sobressaltado, né, diferente se fosse uma figura humana, não teria esse lábio dessa maneira. Conforme ele tem, né, essas rugas aqui e essa deformação por conta dos lábios, ele também tem essa cavidade mais delineada, né? A gente pode ver que ela fica mais evidente. E por conta lá dessa elevação que a gente tem, né, aqui no lábio, nessa região, a gente tem também essas ranhurinhas, né? Esse movimento e esse fluxo que ele faz no sentido de como vai de encontro aqui para o nariz, né? Ele sempre se desloca aqui, ele faria um movimento parecido com isso. Temos aqui, ó, já está um tanto evidente aqui no bloco em essa tensão, né? A gente pode ver que ele segue aqui a tensão, né? A gente pode notar esse deslocamento, da mesma maneira que a gente também nota, né, que existe esse deslocamento. No caso ele é responsável aqui pela área aqui do movimento da boca. E o nosso olho também funciona da mesma maneira, né? Se a gente perceber aqui, ó, existe esse movimento que ele faz
como é que fala, um pico aqui, e logo nesse pico aqui ele já fica, né, mais achatado, né? Se você perceber que essa área aqui é uma área de achatamento, essa área aqui é uma área de fundura, essa aqui é uma área de achatamento, né? A gente pode ver aqui, ó, como é que fica fácil visualizar, né? Essa área tende a ficar mais funda e logo essa área aqui ela é mais achatada, né? Que é justamente a área onde a gente poderia ter, no caso, a nossa sobrancelha aqui, né? Que geralmente fica no pico aqui dessa área superior aqui dos olhos. Essa bolsa que a gente trabalhou aqui, que é uma forma comum, né, por conta dos próprios olhos, né? Em alguns modelos você vê mais salientado e em outros menos. No nosso a gente deixou bastante elevado, e logo depois você vê essa bolsinha aqui secundária, né? Que você faz essa sequência aqui, né? Geralmente de onde você vem as rugas e fazem esse movimento, né? Igual a gente tem aqui, né? Que faz esse corte, né? Esse movimento aqui. E aqui, essa parte aqui da fronte também aqui presente, né? A gente frisou bem aqui essa forma aqui, essa pequena fundura. Então a gente pode vendo, né, que mesmo tendo a nossa forma aqui sendo uma forma mais, como é que fala, mais fantasiosa, né, uma estrutura anatômica de uma criatura que não existe, ainda assim eu procurei, né, respeitar o máximo possível essas regras aqui para dar a maior veracidade, né, ao conceito aqui da nossa criatura, né. A questão que eu havia explicado é lá também sobre essa tensão, né, que tem aqui por conta desse músculo aqui que faz esse movimento de contração e movimento do pescoço. Essa parte aqui, né, que a gente costuma ter principalmente em figura anatômica masculina, né, sempre esse bloco aqui, né, as pessoas costumam chamar disso aqui de gogó, né, mas eu não me lembro agora o nome correto para isso. Mas sempre formam, né, essa estrutura aqui. A gente pode ver que nós temos aqui logo esse movimento aqui do pescoço, né? Esse músculo aqui e essa região que sempre você acaba tendo ela presente nas figuras, principalmente masculinas, né? No nosso caso aqui a gente tem o desenho da orelha, respeitando aquele mesmo conceito que havia falado, né? Aqui a área funda, aqui a área funda, e aqui ficou um pouquinho mais distorcido para cima, né? Já que é uma orelha de uma criatura, eu modifiquei um pouco para não ficar tão humana, né? E aqui a área também funda e a gente tem esse movimento, né? Que é o movimento da parte externa da orelha, que logo se junta aqui e a gente tem esse contato aqui com essa região aqui, né, onde tem esse buraquinho aqui que dá a entrada e fica em contato logo com o tímpano, né, da cabeça, né. Novamente aquele Y, a gente pode notar aqui. A gente mantém o padrão, né? Quanto à parte dos chifres, eu fiz, né, aquela observação anteriormente no vídeo complementar anterior sobre onde que ele ficaria mais apropriado, né? No caso, essa região aqui, ela é uma região de tensão, né? Uma região que geralmente sofreria alguma distorção por conta da expressão facial, qualquer outra coisa do tipo, né? Por conta disso,
eu julguei, né, no conceito que o lugar mais apropriado para entrar esse chifre aqui era nessa parte superior, né, que ficaria como se fosse nessa parte aqui, né, do crânio, né, que é uma estrutura mais firme, né, da mesma maneira que esses outros chifres aqui também na parte mais firme, né, da nossa estrutura óssea aqui do crânio, né. Então a gente tem aqui o nosso exemplo, né. Eu vou tirar isso aqui, mover ele para cá, e aqui eu vou mostrar parte, né, desse fluxo, né. A gente pode ver que tem aqui, ó, a estrutura do lábio, a estrutura interna também, né, como eu havia mostrado lá. Aqui o lábio inferior, e aqui dá para ver bem, né, esse movimento aqui que ele está fazendo aqui, se conectando com essa área aqui do nariz. Então a gente tem isso. Logo aqui também tem uma outra profundidade aqui. A gente tem isso aqui. São os anéis, né, que fazem a estrutura dos olhos funcionarem, né. O movimento dessa estrutura aqui, essa área aqui é um pouquinho mais funda, esse músculo aqui de tensão, né, dos lábios, e as nossas proporções, né. A gente tem as proporções um pouquinho fora da proporção humana, mas não tão fora, né? Ainda seguem um padrão. Que mesmo sendo uma criatura, eu posso também às vezes fugir demais esse padrão e também dar um resultado esquisito, né? Que as nossas tensões aqui, né? E isso aqui é referente às formas, né, principais aqui do rosto, né, da nossa criatura, que é basicamente o trabalho mais importante aqui da etapa de Bloch, né, a gente definir bem essas formas aqui, porque isso aqui é fundamental para as etapas seguintes, né, de detalhamento, que você já precisa ter isso aqui bem definido para você conseguir, né, fazer o restante dos detalhes. Aqui eu vou salientar também uma coisa que eu acho que é importante também, é a questão do movimento, né, que esses chifres fazem, né. Eu acredito que eu não tenha falado tanto a respeito disso aqui durante a produção, mas quando eu projetei esse chifre aqui, eu imaginei que ele seguiria, né, no caso, um movimento que é um movimento que é bem ondular, né. Se você for ver, ele tende a correr e segue nessa direção, né. Eu imaginei esse fluxo aqui para ele, né. Ele não ficou assim por acaso. Ou seja, se você perceber, você nota que ele está em conformidade, né, com esse movimento aqui do rosto, né. Ele não está ou reto demais ou de lado demais, né. Ele está seguindo aqui, né, acompanhando esse movimento aqui daqui do rosto, né. Isso aqui é uma como é que fala, uma escolha puramente estética, né. Eu escolhi esse movimento porque eu visualizei aqui nele
uma certa harmonia, né? Isso aqui você vai observando com o tempo, né? Você vai produzindo, nota que alguma coisa ali não está encaixando, então você começa a tentar, né, encontrar essa harmonia, né? Ver esse movimento aqui que você está tendo aqui das suas formas aqui e vai encaixando de maneira que você consiga enxergar essa harmonia, né? Ele faz esse S aqui, né? E tu vê que ele sempre encerra aqui, né? Isso aqui foi uma coisa que eu quis valorizar bem, né? Logo essa lateral aqui também, ela faz um movimento parecido, né? A parte traseira também. Então eu procurei, né, criar esse padrão aqui para que ele não ficasse estranho, né? Ele criasse um movimento que fosse, né, harmonioso para o desenho do nosso chifre, né? Ainda mais considerando que ele ocupa uma boa parte aqui do nosso conceito, né? Então é importante que ele fique de uma forma que fique interessante, né? Caso a gente não dê muita atenção a isso, pode ficar uma coisa aqui meio esquisita e ficar esteticamente feio, né? A mesma coisa a gente pode ver, né, com essas formas aqui que eu trabalhei, né, que elas estavam seguindo um fluxo, né, sempre correndo, né, nessa direção aqui e se ajeitando nesse padrão, né. Alguns casos assim a gente, quando está trabalhando aqui, não consegue visualizar logo de cara no conceito, né? Às vezes fica uma coisa meio difícil de visualizar no conceito, mas quando a gente já começa a trabalhar nessa etapa de blocking, fica bem fácil você visualizar, né? Você pode rotacionar o modelo, mudar as vistas dele e testar uns ângulos diferentes e enxergar, né, o resultado do teu blocking com mais facilidade. Então fica mais fácil, né, a gente ordenar melhor essas questões assim de estética no próprio design durante o processo do 3D, né? Mas não que o conceito não seja importante, né? O conceito ele tá lá atrás, lá servindo como a nossa guia lá para a gente começar a esboçar a nossa ideia, né? Para a gente já não sair direto do papel, sair direto do ZBrush já tentando fazer alguma coisa sem planejar bem o que a gente está pretendendo fazer. Então essa parte aqui desse vídeo complemento aqui é basicamente para isso, né? É para a gente entender melhor um pouco a questão do que eu havia, né, observado aqui durante a produção do blocking, mais ou menos uma ideia, né, do que eu estava imaginando aqui enquanto estava produzindo, né? Às vezes a gente está produzindo aqui e acaba uma informaçãozinha passando despercebido, né? Esse complemento aqui eu faço justamente para tentar expor um pouco, né, das ideias que estavam um pouco passando despercebidas durante a produção. Então eu espero, né, que esteja sendo de fácil entendimento aqui esse processo aqui, e a gente então continua aí com a nossa produção, né, e adicionando aí esses complementos aí conforme necessário. Então é isso.